Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta plataforma de comunicação do Instituto Borboleta Azul. Aqui nós falamos de saúde mental, principalmente, e no episódio anterior nós falamos um pouco da história do Instituto, também do nosso propósito, e hoje vamos falar um pouco mais de temas técnicos, já que o Instituto é um instituto técnico, e para isso nós vamos contar aqui hoje pela primeira vez com convidados. Então eu já vou começar me apresentando para quem não acompanhou o nosso episódio anterior. Meu nome é Ricardo Azevedo, eu sou Head de Comunicação e Parcerias do Instituto Borboleta Azul. Estou aqui com a Nara Chicane, que é a nossa fundadora e presidente. Eu já passo a bola para você também para apresentar nossos convidados de hoje. Obrigada, Ricardo. Estamos aqui hoje com duas pessoas, para mim, muito especiais. Estamos aqui com a professora e supervisora dos estágios de psicologia da FMU, minha amiga de longa data, a Rosângela também, como a Terezinha professora, doutora. A Rosângela está em Cuiabá, é da Universidade Federal do Mato Grosso, e somos amigas aí dessa parceria de longa data, né, da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, e ambas me agraciam, podendo fazer parte também do Instituto Borboleta Azul. A Terezinha como responsável pelas parcerias acadêmicas e a Rosângela como uma das nossas supervisoras clínicas. Então, queria dar boas-vindas para vocês e dizer que para a gente é muito especial poder ter esse episódio com esse papo aqui entre a gente. Quem está vendo a gente em vídeo, em alguma plataforma de vídeo, vai ver que a Rosângela está online, porque ela está em Cuiabá. Então, mas quem está em áudio não vai fazer diferença. E o importante é que a gente está aqui junto para discutir um pouquinho desse tema que é tão relevante para a gente, que é a formação do psicólogo. Sim. Isso, o Instituto ele tem trabalhado de uma forma muito profissional, técnica, dentro das abordagens que ele aplica. Mas para isso ele precisa dessa mão de obra, né, fundamental, que é o psicólogo. Então a ideia aqui era falar um pouquinho sobre o ensino da psicologia no Brasil. Eu diria que assim, é uma ciência muito antiga, talvez mais de 2.000 anos, com certeza, mas como profissão ela é muito nova. Lá na década de 60, ali, quando foi regulamentada no Brasil. E o que a gente quer tentar entender hoje, vocês que estão dentro, né, desses centros de formação de psicólogos no Brasil, como é que está esse ensino da psicologia em 2024? Então, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Veja bem, existe sempre, tem existido, na verdade, né, uma preocupação muito grande com o ensino e a formação do estudante de psicologia e futuros psicólogos, né? Eu acho que com o advento da pandemia, enfim, muitas coisas surgiram, muitas situações foram pensadas, né, em como conduzir, inclusive, os atendimentos, mas o curso ele é um curso presencial, na verdade, né, um curso que ele se preocupa com essa coisa da presencialidade, estar junto ao paciente, o estudante ter essa, digamos assim, esse estágio, né, no campo, supervisionado. Eu, particularmente, sou professora, supervisora de alunos nos últimos anos de psicologia. Então, nesse período, os alunos eles precisam ir a campo e estar em contato, né, com pessoas, com crianças, adolescentes, adultos, né, toda essa questão da pessoa, né, em saúde mental. E o Instituto ele tem proporcionado uma vivência muito grande, né, nesse sentido. Como a gente estava conversando, Nara, uma educação continuada, na verdade, né, a partir da universidade. Então, o ensino de psicologia é muito complexo, né? Então, cada universidade tem a sua particularidade, mas eu vivo no ambiente onde eu ministro, né, onde eu, de alguma forma, supervisiono. Ele tem essa preocupação em formar pessoas, né, profissionais, pessoas preocupadas, envolvidas, inseridas nesse contexto de atendimento à saúde mental no Brasil. Então, acho que é um pouco por aí para a gente começar a conversar. Claro. Rosângela, e você, como é que está aí no Mato Grosso? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? Nara, muito bom estar aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Como eu vejo, né, essa questão aí da formação nos cursos de graduação,
Eu trabalho na graduação há 30, vou fazer agora no final do ano 30 anos que eu sou professora, então digo quase metade do tempo que a psicologia tem no Brasil, que é 62 anos, eu já sou, né, quase metade desse tempo aí professora. Então o que eu posso talvez trazer, importante talvez trazer para vocês assim, do que eu tenho observado. Nos projetos políticos pedagógicos, seja dentro do curso, né, onde eu trabalho, ou de diferentes cursos do Brasil, a interface com a saúde mental, claro, sempre ela é relevante e ela deve ser relevante, porque a saúde mental é o principal propósito do nosso trabalho, independente de área de atuação, né? No Instituto Borboleta Azul, a interface é com a área clínica, né? Onde são dados supervisões dos atendimentos que são feitos. Como a Terezinha colocou, nós temos aí os cursos que principalmente consideram a formação presencial, né? Nós estamos aí nesse momento de muitas vivências de pesquisas que se preocupam com os atendimentos online, né? E tanto na formação quanto na pesquisa. Então, essa possibilidade, eu falo que a pandemia trouxe muitos prejuízos, mas também muitos avanços, e um dos grandes avanços é principalmente essa interface, possibilidade de poder fazer os atendimentos online, que eles já aconteciam antes da pandemia, mas com certeza muitos profissionais acabaram optando por essa certa facilidade de acesso a pessoas em diferentes regiões. Legal. Sabe que eu acho que a gente, talvez quem está de fora, sempre pensa que quem vai para a faculdade de psicologia é para aprender técnicas ou abordagens para você receber um paciente, enquadrar ele em alguma caixinha e dar um diagnóstico e está tudo resolvido. Mas eu diria até que não é nada disso, né? É você preparar uma pessoa para o relacionamento com outra a partir do ponto de vista psicológico, que é algo tão enigmático até, né? Então é uma complexidade de formação dessa profissão. Não sei como era na época de vocês, assim, em termos de receber esse conteúdo de técnicas e tal, mas principalmente estar preparado para esse enfrentamento, né, para chamar assim, a essa saúde mental. Eu acho que tem uma coisa assim, né? A gente, quando sai da faculdade, a gente sabe que a gente não está preparado para isso e a gente morre de medo quando a gente vai fazer o primeiro atendimento, já não mais como estudante, né? Quando, né, a gente começou a aventar a possibilidade de trazer alunos de último ano, né, para fazer o estágio clínico obrigatório no Instituto Borboleta Azul, a gente entendeu que a gente poderia, né, não só ajudá-los a ir a campo, né, para ter essa experiência da prática, porque a faculdade, né, majoritariamente acaba tendo uma questão bastante teórica, né, a maior parte do curso. E que para a gente também seria uma maneira de trabalhar hoje a demanda que existe em saúde mental, né? Seja pela pandemia ou por qualquer outra coisa, hoje todo mundo quer fazer terapia e a gente precisa ter a preocupação de quem a gente está formando e como a gente está formando, né? Então, particularmente no nosso caso, no Instituto Borboleta Azul, existe uma preocupação enorme, né, com a qualidade desses atendimentos. Então, a gente não faz o filtro por abordagem, então a abordagem pode ser de escolha pela preferência de cada um, obviamente, né? Mas a gente tem sim, né, um guia prático para colocar todo mundo na mesma página, né? Para que todo mundo saiba o que tem que fazer sessão a sessão, independentemente da problemática, ou seja, do diagnóstico, enfim, mas a condução no dia a dia, né, desses 12 encontros que a gente oferta como psicoterapia breve, a gente tem essa preocupação. Então, é isso, né? Tentar trabalhar em conjunto numa formação continuada para que essas pessoas, né, estejam realmente preparadas para abraçar a demanda que existe. Então, a gente quer não só atender quem não teria acesso, mas também oferecer a maior qualidade possível nos atendimentos para essas pessoas. Terezinha, a gente está falando, talvez isso seja
a formação integral que a gente está falando? Porque você tem a psicologia fenomenológica, a behaviorista, enfim, uma série de elementos que podem compor essa preparação, né, do psicólogo, porque, eu volto a dizer, não é simplesmente você aprender técnicas ou práticas para você executar sim. Não é só isso, é você entender de fato a psique humana, o ser humano, né, em última instância. É isso? Sim, sim. Na verdade, a gente fala pessoas capazes e as pessoas vão fazendo as suas identificações dentro dessa abordagem, como você falou, seja qual for a abordagem, né, escolhida, que a pessoa se identificou, enfim. A universidade, ela dá essa oportunidade, mas eu não sei se a gente sai só despreparado ou não totalmente preparado só da universidade. Eu acho que o psicoterapeuta, né, ele tem que estar em constante preparação, em educação continuada mesmo. Né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, né? A gente fala pessoas capazes, pessoas que têm interesse, que têm que ter esse compromisso com a saúde mental, compromisso com a pessoa. Acho que antes do diagnóstico, você falou uma coisa interessante, você falou a questão do diagnóstico, da caixinha. Eu acho que antes disso, né, é o conhecer com quem eu estou, né? Quem está aqui comigo, né? O que ela está me comunicando? Quem é essa pessoa? Né? O que ela precisa? Qual é o benefício que eu vou que eu darei estando aqui com essa pessoa? Né? E conhecer também a origem de onde essas pessoas vêm é fundamental. A origem de onde essa pessoa vem. Então, isso... E aí, se isso conduz, possivelmente, a um diagnóstico futuro, é uma outra questão. Mas eu acho que é essa preocupação, essa formação que o curso de psicologia deve ter, né? E assim, eu só trazendo uma questão que você falou, como está em 2024, acho que surgiram muitas universidades no Brasil, né? Nós temos digamos assim, um boom, né, de muitas universidades que foram... bem demandado. Sim, e um curso muito procurado, né? Eu vejo em várias regiões do país muito procurado, muito demandado. E aí aumenta a nossa preocupação com, claro, né, a formação dessas pessoas para atender pessoas. Então, você forma pessoas para atender pessoas, né? Então, a preocupação, ela tem que ser maior, né? E eu acho que os conselhos aí regionais, Conselho Federal de Psicologia, tem que estar realmente monitorando, estar sempre monitorando tudo isso. E isso é muito importante, né? Com certeza, legal. Ou seja, traz para a gente um pouquinho aí desse cenário da formação integral aí, ou o que você queira chamar, né? Essa complexa rede de conhecimento que o psicólogo tem que ter acesso durante esse período de formação. Só para contextualizar e complementar isso que a Terezinha estava trazendo, o Brasil é o país no mundo onde mais tem curso de psicologia e onde mais tem psicólogos na relação com a população. Né? Então, aí o que a gente traz com essa informação? De que nós temos muitas pessoas em formação em psicologia e muitos psicólogos, né? E esses psicólogos, eles da universidade, eles têm uma formação que é generalista. Dentro dessa formação generalista, eu considero, e nas minhas falas sempre eu digo assim, que é uma formação primária. E quando eles fazem essa passagem no final do curso para os estágios, né, que é a possibilidade de poder estar atendendo no Instituto Borboleta Azul, eles já estão traçando uma possibilidade de uma formação já mais qualificada, principalmente para o contexto clínico, né, para a prática clínica. Né? E aí essa formação ela vai se pautando após formado, né, como foi colocado, numa escolha de abordagem teórica, né? O que é uma abordagem teórica? É uma visão de homem, né? E nessa visão de homem, o como, de alguma forma, eu vou tecnicamente compreender e ter recursos técnicos para que eu possa auxiliar esse paciente, essa pessoa, nessa busca de autoconhecimento, ou nessa busca de cuidados com a saúde mental. Né? Quando a gente está falando de saúde mental hoje, o que a gente tem que considerar? Que nós estamos pós uma pandemia, isso é uma realidade,
né? Mas numa condição de bem-estar, nós estamos internamente diante de um contexto em que fatores externos, como a pandemia, vieram a interferir na nossa saúde mental. Né? Quando eu falo interferir, não necessariamente no outro lado de uma doença mental, né? Não necessariamente, mas aí no caminho de um possível sofrimento psíquico, dada a situação e uma realidade que é próprio dessa situação aí que nós vemos e demandamos tanto e observamos nas pessoas nesse momento. Verdade. Sabe que eu estava pensando que ela estava falando da questão clínica, né? Porém, a psicologia ela está colocada como uma ciência humana, né? Ela é do campo das ciências humanas, porque ela nasceu da filosofia clássica e assim por diante. Isso não prejudica, de certa forma, um pouco. Inclusive, é obrigatório no curso de medicina você fazer uma disciplina que é Psicologia médica. Psicologia médica. Então, será que isso não prejudica um pouco? Ou seja, se tivesse como uma nas ciências biológicas, por exemplo, que é onde estão todas as ciências da saúde, seria mais fácil de entender a questão da saúde mental como algo inerente e integral à saúde como um todo? Acho que é bastante possível que sim. Acho que isso poderia facilitar bastante, né? Principalmente porque, assim, ainda tem pessoas que entendem que psicologia também não é ciência, né? Então, é uma baita confusão, de fato, né? E, por outro lado, a gente tem hoje uma realidade em que, hoje não, né? Já se sabe há muito tempo que sem saúde mental, inclusive saúde física, você, né, tem aí um prejuízo. Então, Sano, corpo sano exatamente. É antigo, né? Um pouquinho antigo. Exatamente, mas infelizmente tem assim um mito, né, que claro que já há algum tempo vem sendo desconstruído, né, mas tem ainda quem acha que eu não acredito em psicologia. Eu falo que bom que não é religião, né, porque aí não tem uma questão de acreditar ou não. Né? Mas enfim, então eu acho que sim, eu acho que se tivesse melhor definida ou melhor alocada, né, talvez a gente tivesse sim uma percepção, uma compreensão melhor dessa noção de que saúde mental constitui, né, o homem como ser humano, como ser que, né, está inserido aí em sociedade, que se relaciona, né, e que se isso não tiver de alguma maneira em equilíbrio, ele tem uma série de outros prejuízos. Eu vou passar dessa vez direto para a Rosângela, depois eu vou para a Terezinha. Quer trazer uma perspectiva sobre essa questão de ciências humanas, ciências biológicas? Como é que é essa conversa dentro de campos que aparentemente são diferentes, mas que eu não diria nem que são complementares, eu acho que eles são a mesma coisa praticamente. Então, olha, a psicologia tem toda essa discussão aí que a Nara está trazendo, né? Que alguns até acham que não é ciência, mas assim, enquanto alguém que está na formação, claro, obviamente a gente daí do lugar de estar na universidade como professora de psicologia é uma ciência, né? Reconhecidamente. E aí eu acho que a gente precisa considerar o seguinte, que no Brasil nós temos a psicologia numa interface com a saúde e com a área de ciências humanas. Por que eu digo isso? Porque em alguns locais a gente está dentro da saúde, em alguns locais a gente está dentro das ciências humanas e até ciências sociais, e como você colocou, das ciências biológicas também. Então, isso implica que, nessa visão de homem, de constituição de homem, a gente tem aí esse ser que é biopsicossocial, né? E a gente precisa considerar, quando a gente fala em sofrimento psíquico, a gente pode estar falando de um sofrimento de uma pessoa que pode estar relacionado a uma condição interna, né, que mobilizou todo esse sofrimento, mas também fatores externos, como nós até colocamos um exemplo, é a pandemia, né, que é um fator que a gente ficou aí envolvido. Então, essa percepção e cuidado em relação à saúde mental, ela tem que perpassar todo esse olhar, que é um olhar relacionado à saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente está falando sim de saúde mental, mas não podemos esquecer que a saúde física também está alicerçada pela saúde mental e vice-versa, né? Sem valoração de peso.
Então, isso também precisa ser considerada e também, né, desse ser aí, dessa pessoa que vai estar num contexto social, de trabalho, que também precisa, e cultural, que também precisa ser considerado aí para esse olhar para essa pessoa ou para essas pessoas, né, que vão ser atendidas. Legal. Terezinha, você acha que está mal alocada a psicologia nas ciências humanas? Ou é só uma questão de ponto de vista mesmo? Eu acho que eu posso dizer hoje que eu acho que é mais uma questão de algumas considerações de locais, de alguns locais em particular. A minha universidade, por exemplo, onde eu trabalho, nós estamos alocados nas ciências da saúde. Então, eu faço parte, né, das ciências da saúde. O curso de psicologia é das ciências da saúde. E em outras universidades também está assim. Então, assim, eu acho que às vezes é uma forma de consideração de algumas particularidades de algumas instituições, enfim. Mas o curso de psicologia está dentro das ciências da saúde hoje, de uma maneira geral. Ele está dentro das ciências da saúde. Acho que é fundamental, até porque... Assim, sim. Tanto que meus alunos, por exemplo, vão aos hospitais, trabalham em hospitais, e eles têm toda uma condução, né, em termos de psicologia da saúde. Mas, fazendo um adendo, né, que eu acho que a Rô traz uma coisa que é interessante. Talvez essa confusão, ou essa questão de se vai para um lado ou se vai para o outro, também tem a ver, porque assim, a psicologia hoje, né, ou sempre, ela tem diversas áreas, né? Então, você fala da psicologia social, você fala da psicologia educacional, você fala da psicologia do transporte, ocupacional, né, no sentido da psicologia... jurídica. Isso, né? Então, assim, talvez isso gere, de fato, Sim, né? verdade. Isso é uma verdade. Porque quem é da psicologia social tem condutas talvez um pouco diferentes de quem está, né, mais voltado para a área clínica da saúde como um todo. Então, acho que também tem a ver um pouco com isso. A psicologia, ela é parte de todas as áreas, na verdade. E acho que isso também justifica o quanto a procura pelos cursos de psicologia são enormes, né? Assim, cada dia que passa tem mais gente querendo como segunda graduação, como estando num outro momento de vida e aí resolve estudar. Enfim, acho que talvez tenha um pouco... nesse sentido. Isso que a Nara traz é interessante porque tem as especialidades, né? Então, dentro dessas especialidades, muitas vezes as pessoas acabam indo por caminhos mais das ciências humanas, isso, né? Então, é um pouco isso, né? Você está falando de especialidades, me ocorre o seguinte, acho que a clínica é a grande do EDET, vou chamar assim, talvez as pessoas... A clínica soberana, né? A gente costuma dizer, né? Quando pensa no psicólogo, pensa numa clínica. Sim. Mas... a formação, até como ciência que era, do professor, do pesquisador desse campo, que já é um campo que tem um sólido histórico de pesquisa, né? Eu diria até de séculos, né? Mais de um século com certeza. Como está? Porque quem chega já chega com o olhar da clínica, né? Ou como é que está esse processo de formação do psicólogo para a pesquisa científica, inclusive para o ensino, né? Também, que é outra vertical. Sim. É interessante. Nós estamos num evento agora no final de semana, Rosângela e eu, sobre pesquisas, né, em psicologia, que é exatamente a Associação Nacional de Pesquisas, né, em Psicologia e tal. Então, existe realmente essa formação. É interessante você trazer. Agora... a universidade, ela prepara o aluno, né? Eu acho que existe essa ideia de você, quando você vai para um curso, talvez, né? Eu estou imaginando aqui, pensando aqui pela minha experiência, os alunos às vezes vêm com essa ideia da clínica mesmo, do atendimento, do atender, né? E a gente costuma dizer que a clínica é soberana. Você pode pegar várias especialidades, mas a clínica é soberana. A pesquisa, ela entra em paralelo. E aí tem as iniciações científicas que são oferecidas por algumas universidades. E há aqueles professores que... eu, no caso, sou pesquisadora, por exemplo, tenho pós-doutorado, né? Então, algumas pesquisas que eu já encaminho, aquelas coisas todas. Então, às vezes, os alunos já procuram aqueles professores que têm um pouco esse perfil para eles poderem dar continuidade. Mas é algo que vem em algumas universidades privadas e tal...
mas em paralelo, as universidades federais, né, universidades que a Rosângela está, por exemplo, estaduais, então elas já têm uma função maior digamos assim, com o compromisso da pesquisa. Mas a pesquisa, sem dúvida nenhuma, eu acho que se não tiver pesquisa, nós não andamos. Por exemplo, nós trabalhamos com testes psicológicos, né? Que é a ferramenta nossa, digamos assim, de trabalho, né? Uma das ferramentas nossas de trabalho. Você tem que ter pesquisas, você tem que estar inovando, você tem que estar atualizando, ele tem que ter precisão, validade, efetividade, para que o aluno possa usar, o profissional possa usar. Sem dúvida. Com segurança, né? Então, assim, a pesquisa ela é importante, extremamente importante, porque é isso que vai trazer a qualidade da ciência, né? A questão da ciência, o compromisso maior com a ciência, com a comunidade científica. É cada vez mais trazer a verdade da psicologia, entendeu? Eu acho que são as boas práticas, né? Que são baseadas em evidência. Então, não é o que eu acho que é bom, né? Mas é aquilo que a gente vê no tempo, né? Com a replicabilidade ou não de certas coisas, o que é melhor em determinados casos ou outros, né? Mas, não, só comprar. Então assim, a universidade, claro que ela estimula algumas mais, porque tem esse compromisso maior com a pesquisa, e outras com mais a parte clínica ou a parte, digamos assim, dessa parte mais social, né, que a gente chama de psicologia preventiva, psicologia da saúde, né? Enfim, mas sem a pesquisa nós não somos, a gente precisa ser. Muito bom. Eu não vou nem ousar perguntar se é diferente aí. Eu acho que a clínica tem realmente um protagonismo, né, nessa decisão pela psicologia. Mas como está a pesquisa científica e até o ensino, né? Eu digo para quem está sendo preparado também para o ensino da psicologia. É paralelo mesmo ou são caminhos diferentes? Então, olha, bom, a Terezinha trouxe bem a questão da pesquisa, né? Eu acho que essa é uma questão independente de universidade, qual universidade seja particular ou pública, a pesquisa ela é sempre necessária e importante. Mas quando a gente fala em formação, a gente tem aí um tripé, que o embasamento teórico, né? As possibilidades de se fazer pesquisa e os estágios. Então, por exemplo, no Instituto Borboleta Azul, quando a gente fala de estágio no último ano, quando a gente fala de estágio, é obrigatório em psicologia, quando um aluno vai fazer um estágio, que tenha um professor que vai supervisionar esse estágio. Então, exatamente para que dê embasamento pela teoria e pelo suporte de pesquisas, que esse trabalho seja melhor desenvolvido. Isso faz parte da formação e quando o profissional se forma, ainda é muito importante que seja feitas supervisões, né? Como o Instituto, no primor da sua qualidade, oferece isso tanto para os alunos, quando fazem os atendimentos, nas supervisões, quanto para os profissionais. Isso é extremamente importante na formação, né? Fazer a supervisão dos casos, dos atendimentos. O que é supervisão? A possibilidade de alguém que tenha mais experiência ouvir e auxiliar na condução do acompanhamento que está sendo realizado com aquela pessoa ou com aquelas pessoas. E só fazendo um adendo, né, acho que não é nem só necessário e importante, né, na formação, mas no aprimoramento constante técnico, né, que nós e qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida profissional precisa, né? É sempre muito rico poder trocar com os nossos pares. Então, né, eu tenho 25 anos de formada, você tem 30, a Rô também tem já um tanto tempo, e a gente está sempre trocando os casos, né? Então, é fundamental nos anos iniciais, mas eu diria que não só nos anos iniciais, a vida inteira. Porque é assim que a gente vai se desenvolvendo e aprimorando sempre, né, a nossa melhor prática clínica. Eu só queria complementar também o seguinte, a questão que a Rosângela traz do tripé. É muito interessante isso, e é isso mesmo, né? O aluno ele tem que estar com o compromisso dos estágios, com a prática, que é o que nós temos aí, né, essa parceria maravilhosa com o Borboleta Azul, que nos traz essa continuação e essa oportunidade para o aluno estar em campo, atender, ser supervisionado por pessoas que já fazem esse trabalho, né? Mas nós temos também que estar atentos
né, a pesquisa, as outras questões que permeiam aí, né, a ciência da psicologia. Sem dúvida. É isso. Olha, para encerrar, eu vou trazer 2 temas. Um é fácil, o outro é complexo. Certo. O fácil é tecnologia, né? Que a gente sabe que a tecnologia impactou todas as profissões. Sim. E na psicologia, como vocês mesmos já trouxeram, facilitou, né, o atendimento. Sim. Mas e na formação do psicólogo? Como é que a tecnologia tem atuado, ajudado dentro desse processo? A tecnologia, eu acho que ela ajuda, né, muito, né? É uma questão de saber usar as ferramentas, né? Você sabendo usar e sendo orientado a utilizar, nós vivemos, é uma questão da contemporaneidade. Você tem que acompanhar, né, a evolução dos tempos. Então, a tecnologia vem e ela, sendo bem utilizada, ela é uma ferramenta maravilhosa. Por exemplo, o Instituto tem os atendimentos online. Os atendimentos online, eles são possíveis para o profissional psicólogo fazer. Então, se você tem essa habilidade, e existem manuais que auxiliam você, que auxiliam o profissional, né, a utilizar isso, então é uma coisa maravilhosa. Eu acho que nós temos agora a inteligência artificial que pode ser utilizada também, digamos assim, de várias formas, sabendo utilizar, bem orientado, com um professor que entende bem, que consegue organizar isso. Eu acho que é uma coisa muito boa, sem dúvida alguma. Interessante. Desculpa, Rosângela, como está aí o uso da tecnologia na formação dos psicólogos? Então, eu acho que aí, quando você fez a pergunta, eu fiquei pensando. Eu acho que, principalmente em 2 contextos, acho que ela pode nos auxiliar muito, né? Só corroborando com o que a Terezinha está trazendo, que é assim, no atendimento clínico, né? Que fazer atendimento online não é só ligar um computador, cada um, e começar, né, a conduzir. Tem todo um cuidado de sigilo de informação, onde o atendimento é feito. Então, no atendimento clínico, essa é uma realidade importante, está trazendo uma possibilidade de abrangência maior para as pessoas, né, de poder ser submetido a um acompanhamento psicológico, de fazer psicoterapia. Acho que essa é uma questão. E um outro campo que também a psicologia vem se desenvolvendo muito com o uso das novas tecnologias é na área de avaliação psicológica, como a Terezinha colocou, né? Tanto eu quanto ela, quanto a Nara, a gente trabalha com testes psicológicos, com os instrumentos psicológicos, e nos últimos anos essa é uma área que cresceu muito, porque hoje nós temos a possibilidade de corrigir testes pela internet. Hoje não, tá? Alguns anos, mas ano que cada vez mais, e até de aplicação online. Né? Nós temos a possibilidade hoje de alguns instrumentos já validados para aplicação online. Então, acho que esses 2 campos, eles vêm se beneficiando muito das tecnologias, né, para o desenvolvimento aí da área da psicologia. Claro que a gente disse que a psicologia no Brasil tem 62 anos, mas é uma área ainda que... 62 não, acabou de fazer 63. Ainda é uma área muito... que tem muita coisa ainda para desenvolver, mas a gente observa, né, como a Nara, que tem 25 anos de formada, e a Terezinha 30, a gente observa que muitas coisas já evoluíram, melhoraram, mas o uso das tecnologias é aí um desafio, e um importante desafio aliado agora, mais atualmente, à inteligência artificial, como a Terezinha trouxe, que é importante e necessário aí para compor essa formação, né, na universidade. Acho que, no mínimo, o acesso a informações já muda o jogo, né? Sem dúvida. Quando vocês falaram de 25, 30 anos de formada, eu imagino que aquela época não dava para acessar. Por isso que eu falo, né? A gente tem que acompanhar os tempos. Quando eu terminei a faculdade, assim, a gente mal usava ainda a internet, né? Era uma coisa assim que usava quem trabalhava, né, na psicologia organizacional, nos bancos, né? Eu me lembro que eu tinha uma amiga que trabalhava, né, numa super seguradora na parte organizacional, e ela já tinha e-mail. Eu falava, gente, coisa do outro planeta, né? Tô falando coisa de... Mas os cursos, assim, com o aluno durante, né, no período de formação, existe ainda um compromisso do atendimento presencial, até para o aluno ter um pouco mais ainda esse traquejo, digamos assim, do atendimento, né? Mas
Eu acho que o online, ele resolve bastante, ele é muito eficiente. Quando você tem uma prática clínica e bem orientado, ele funciona bem. E quando a gente fala também, né, de um serviço como o Instituto Borboleta Azul, né, assim, só seria possível atender tantas pessoas porque a gente tem a possibilidade do atendimento online. Senão, imagina, mobilizar quase 250 voluntários, né, para o atendimento presencial, acho que seria uma tarefa bastante árdua, para não dizer impossível, né? Só para fechar, falei que seria um tema mais complexo. Mais complexo? Mas vocês são muito experientes. Eu acho que vai ser fácil. O que eu queria falar da ética dentro desse processo de formação e também de chegada ao mercado. Porque quando a gente recebe dentro do Instituto psicólogos que estão na fase final da formação, mas já carregam, digamos, uma complexidade ética que a profissão carrega, porque você está falando ali com pessoas, às vezes, né, com pessoas, inclusive, em dificuldade, muitas vezes. Como essa questão da ética está hoje em dia dentro desse processo de formação do aluno na psicologia? Olha, nós temos os conselhos, né? O Conselho Federal, né? E os conselhos regionais, nós temos um código de ética. E que isso é sempre passado e de alguma forma, dialogado com os alunos. Isso é um compromisso da universidade, né? Nós temos, por exemplo, documentos que são feitos pelos psicólogos, que nós temos uma nova resolução, foi agora revisada, temos que seguir de acordo com esse documento, tem uma série de critérios que você precisa seguir. Então, o compromisso ético é algo que não tem como a gente deixar de lado ou passar por ele, né? A gente tem que simplesmente estar com ele o tempo todo, lado a lado. Sim, né? O tempo inteiro. Então, assim, desde o momento que você entra no seu local de trabalho, né? E é a hora que você sai dele, quer dizer, é o tempo inteiro, antes, durante e depois, né? Só, assim, pegando um pouco gancho, acho que não é só para o aluno que está em formação, isso mais especialmente porque ele está começando, né, a essa realidade, a trabalhar nisso. Mas isso é uma coisa que a gente faz com pessoas que às vezes têm 30 anos de formado, né? Se não corresponder aos critérios estabelecidos éticos, né? Sim, E é complexo, mas, por exemplo, a gente tem a ética, nós temos a bioética, né? Que, na verdade, é uma forma de pensar a ética. Então, nós temos ali alguns princípios bioéticos que precisam ser seguidos. Quando você está fazendo todo o seu trabalho, você tem que pensar sempre no benefício que você vai trazer com aquele trabalho que você está fazendo. Você não pode se esquecer disso. Esse é o primeiro princípio bioético. Sem dúvida. Qual é o benefício? Por isso que tratar pessoas, eu tenho que me formar como pessoa profissional, porque eu vou atender pessoas. E qual é o benefício que eu vou dar àquela pessoa com o meu trabalho? Sim. Né? Então, assim, e a justiça, né? A minha responsabilidade, uma série de critérios que a gente tem que seguir. E isso é algo que tem que estar realmente ali o tempo todo conosco. Há, sim, uma preocupação das universidades, se é essa a sua pergunta, com esse compromisso ético, sim. Rosângela, e daí, porque a universidade tem um compromisso, né? E os alunos, como é que têm incorporado isso? Como é que eles têm dialogado com essa questão ética? Então, é difícil mesmo responder isso, como eles lidam com isso, porque assim, eu falo que o código de ética, eu vou te falar de um lugar assim, que eu falo para os alunos, o código de ética é um código, está ali escrito que a gente pode e não pode fazer, como deve ser feito, né? Mas vai seguir aqueles parâmetros de cuidados éticos quem de fato tem uma condição interna de ética, né? Então não adianta só estar escrito se eu não seguir. Então acho que alicerçado nisso que a Terezinha está trazendo, do código de ética, mais especificamente em relação ao que nós estamos trazendo aqui, desses atendimentos online, que é a possibilidade, por exemplo, de estar atendendo no Instituto Borboleta Azul, é importante considerar que nós temos uma resolução mais atual, né, de cuidados em relação a esses atendimentos online, porque com certeza o atendimento clínico presencial ele é distinto do atendimento online, temos parâmetros éticos e de cuidados
e extrapolam essa relação, né, que é distinta da relação do atendimento presencial. E isso precisa ser considerado e precisa ser ensinado. E ensinado no sentido de trazer para a formação do aluno essa possibilidade de atendimento, né, porque o curso de psicologia, ele é um curso, como a gente já falou, que ele está em diferentes áreas, mas dentro da área da saúde, no Ministério da Educação, ele é um curso presencial. Então, a formação do atendimento online, ela é mais atual e ela tá acontecendo nesse momento. Mas o curso, ele é um curso presencial. Legal. Eu queria só complementar uma coisa. Essa semana, quando você tem... Acho que tem muito da nossa postura e da nossa conduta, às vezes, quando você supervisiona e o aluno, ele se interessa e ele é curioso, né? Essa semana, o aluno veio me perguntar se ele tinha que fazer um trabalho, que ele foi convidado, se eticamente ele poderia fazer. Então, assim, eu acho que existe... Então, por que ele veio perguntar? Porque, provavelmente, ele é uma preocupação. Você falou, como que estão os alunos? Então, eu posso dizer que, talvez, pela minha experiência, assim, existe, sim, uma preocupação do aluno também hoje. E é claro que, se a gente observa alguma coisa, nós orientamos e nós falamos. Mas eu acho que da parte da grande maioria, eu posso dizer que existe um compromisso aí, porque é falado isso na universidade, né? Legal. E daí vem a ideia de formar pessoas. E aí vem a ideia de formar pessoas, antes de qualquer coisa. Eles marcam pessoas para estar com pessoas, né? E aí eles vão procurar você. Quando eles te procuram para fazer um tipo de indagação como essa, não é a primeira, são várias que às vezes vêm, eu fico feliz, porque eu fico pensando, poxa, então eu estou passando uma ideia de um compromisso com a sociedade, né, dele, com ele e com a sociedade. E isso é ético, né? Com certeza. Nara, só para encerrar, fala para a gente um pouquinho dessa questão ética dentro dos protocolos de atendimento do Instituto. Elas trabalham comigo, elas sabem que eu sou brava, beça. Não mexe com a minha ética que você vai ver o que bicho que eu viro. Não é? Não, brincadeiras à parte, mas não é brincadeira, é uma verdade. Para mim, ética, assim, tá acima de qualquer coisa, porque eu acho que é a partir disso que a gente respeita o outro, dá com dignidade o que a gente está ofertando, né, para as pessoas, independentemente delas serem, né, de baixa renda ou não, e aí não importa se a gente está no Instituto Borboleta Azul ou nos nossos consultórios particulares. O Instituto Borboleta Azul, ele tem um código de ética próprio, né? Então, assim como a gente também segue o nosso código de ética do psicólogo, né, pelas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, a gente também tem premissas internas que a gente segue com base na melhor conduta, nas melhores práticas, para ofertar de fato o que é melhor para aquela pessoa que está se colocando, né, nas nossas mãos. E eu, como representante do Instituto Borboleta Azul, faço de tudo e mais alguma coisa para monitorar, checar, ficar de olho, saber o que acontece, tomar providências cabíveis quando e se alguma coisa acontece fora desse contexto, enfim. Então, a gente tem uma preocupação diária, né, com qualidade e ética, que para mim é fundamental no trabalho que a gente oferta para a população. Com certeza. Bom, queria agradecer a participação aí de todos vocês. A ideia aqui era exatamente essa, discutir um pouquinho esse cenário da educação e da preparação de psicólogos, esse que para a gente é a nossa ferramenta de trabalho no Instituto Borboleta Azul. Então, espero que a gente volte a conversar muito em breve e discutir novas, quem sabe, iniciativas dentro desse processo de formação dos psicólogos. Desejo sucesso aí para vocês também nesse desafio, né, que é formar pessoas. Baita desafio. E eu só queria agradecer, né, por ter vocês duas juntas aí comigo, né, no Instituto Borboleta Azul, que com certeza agregam muito na qualidade, fazendo a diferença não só, né, para os atendimentos acontecerem, mas também na formação continuada de todos aqueles que passam por nós. Então, a gente também agradece a confiança, né, porque também não deixa de ser, né, uma confiança de estar com você num trabalho tão maravilhoso que é o Instituto Borboleta Azul. Muito legal. Gente, nos procure nas redes sociais, na internet, Instituto Borboleta Azul. Também você pode encontrar mais sobre cada um dos participantes aqui. Eu agradeço e espero vocês num próximo episódio. Até lá.